Filhos de Francisco. Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras e os operários que sujam as mãos, e o limpador de bueiros e as lavadeiras e quem se suja de graxa e sabão. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 45 na quarta temporada dos Filhos de Francisco, o podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo. No Twitter, Filho de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 33 anos, hoje morando na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas. Comigo, quem está sempre, é o Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do Pão Borboleta, a suave Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Luiz Felipe Barbedo, do Rio de Janeiro, do Meier, né? Está aí sempre na retaguarda, no apoio, aqui nos Filhos de Francisco. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com um convidado que sempre gera reflexões bem bacanas, né, que é o Rudá. Hoje para falar de um tema que é muito, às vezes, polêmico e às vezes pouco discutido em sua profundidade, né? Então, estou bem ansioso para o papo, vamos ver o que vai sair disso tudo aí. O sindicalismo brasileiro, no final da década de 70 e ao longo da década de 80, viveu sua grande fase áurea, fortemente influenciado pelo contexto político da transição do regime militar para o regime democrático. Obteve grande êxito em suas reivindicações através de negociações coletivas de trabalho, sindicalização e grande quantidade de greves e grevistas. Porém, com a década de 90, diversas mudanças da ordem política, econômica e tecnológica levaram o sindicato a viver uma verdadeira crise, uma vez que seus tradicionais métodos de atuação passaram a se mostrar ineficazes para acompanhar e sanar as consequências destas inovações. Após os governos petistas, onde houve forte expansão dos sindicatos e fortalecimento das centrais sindicais, a Lei 13.457 de 2017, no governo Temer, converteu a contribuição sindical obrigatória em facultativa e acabou por fraturar a coluna vertebral do sindicalismo brasileiro, causando-lhe quase total paralisia. Embora trabalhadores e empregadores gozem de liberdade para se sindicalizar, a maioria prefere não fazê-lo. Recusa-se a pagar uma mensalidade pequena destinada a manter operante, eficiente e combatente a entidade que os representa. Para falar sobre o sindicalismo e sua crise no Brasil e no mundo, hoje temos novamente conosco o Rudá Riz, que é mestre em Ciência Política e doutor em Ciências Sociais, presidente do Instituto Cultiva. Ele foi consultor da ONU e avaliador de projetos de desenvolvimento territorial financiados pelo Banco Mundial. É o coordenador nacional da Articulação Brasileira do Pacto Educativo Global, liderado mundialmente pelo Papa Francisco, e como presidente do Cultiva também, através desse instituto, oferece consultoria e assessora sindicatos pelo país afora. Rudá, muito obrigado pela sua presença. Rudá, eu vou começar perguntando por uma realidade bem pessoal. Minha família, boa parte dela reside no ABC Paulista. Meu tio foi grevista na Ford, tendo o Lula à frente nas greves, lá no final do regime militar. E meu irmão também na Petrobras,
atuou, não era do sindicato, mas era sindicalizado e tinha uma relação muito forte com o sindicato na década de 90. E hoje, olhando não só os meus parentes, meus primos, meu irmão, mas também seus filhos, nenhum deles tem qualquer apreço pelo sindicato. Como é que nós chegamos nesse ponto na sociedade brasileira, e eu convivi isso como professor, como educador, de ver as pessoas desprezando o seu sindicato, e a palavra é essa, quando na verdade todas as conquistas acabam sendo feitas numa luta solidária. Como é que nós chegamos nessa situação? Bom, primeiro eu agradeço o convite, Luiz, Gabriel, por estar aqui mais uma vez, para mim é uma honra. Eu vou começar, a gente pode responder por várias entradas de análise. Eu vou começar pela base. Há duas mudanças importantes na base. A primeira é o ideário. Os governos lulistas, não era essa a intenção, evidentemente, mas também a gente não domina o destino, né? O fato é que os governos lulistas desencadearam no Brasil um profundo individualismo. No caso das categorias de serviço público, gerou uma valorização da meritocracia. E o que é isso? Eu achar que se eu tenho capacidade, trabalho, faço um monte de curso, eu necessariamente tenho que ter mais salário, mais poder dentro da empresa, mais sucesso, cargo e assim por diante. Quando o Lula desfecha, e isso vai se dar melhor em 2005, a ideia da inclusão pelo consumo. A inclusão pelo consumo, na visão lulista, era aumento real do salário mínimo, era Bolsa Família e era crédito popular subsidiado, né? A pessoa comprando celular em 15 parcelas, por exemplo. Para falar só de um equipamento menor, mais barato, né? Mas o fato é que essa inclusão pelo consumo, não sei se ficou claro o que eu disse, nenhuma se deu por ação coletiva, ou por valorização de sindicato, ou partido, ou organização social, ONG, movimento social, organização popular, nada. Ele se deu direto do Estado com dinheiro na conta do indivíduo, do trabalhador. Onde ocorreu isso, a inclusão pelo consumo, nós tivemos um profundo individualismo como cultura básica. O Data Favela vem fazendo uma série histórica muito importante junto aos moradores das regiões que nós chamamos popularmente de favela no Brasil, e o que a gente vem percebendo é que 80% dos moradores de favela acham que a vida melhorou naquele período porque Deus quis, porque a família ajudou e por esforço próprio. Só 4% consegue identificar como política do governo, que melhorou a vida deles. Então, você veja que é diferente nesse momento, que no governo Bolsonaro, a gente tem uma situação tão desastrosa da economia, que quando ele fala do Auxílio Brasil ou Vale Gás, a população liga com o governo. Na situação do Lula, havia uma capacidade tão forte de consumo popular em crescimento que as pessoas, por incrível que pareça, não percebiam que tinha a ver com o governo. Ou seja, uma política governamental de apoio social, ou de transferência de renda, ela só é valorizada para quem está na base quando a vida está muito difícil. Quando a vida está mais fácil e eu estou crescendo, eu acho que tudo tem a ver comigo. Porque eu estou fazendo faculdade à noite, estou fazendo um cursinho qualquer, eu abri uma lojinha de bugiganga na periferia, agora eu tenho meu salão de beleza, agora, ou seja, eu vejo que eu melhorei de vida porque eu fiz alguma iniciativa. Não tem uma ligação direta com o que aconteceu para eu agora ter essa iniciativa. Não existe essa relação de causa e efeito relacionado com o governo. Quando eu estou numa draga total, qualquer ajuda, uma cesta básica tal, eu fico profundamente grato. Então nós temos aqui um paradoxo, que o lulismo gerou um individualismo fortíssimo,
que, embora tenha tido greves, as greves foram cada vez menores em duração, muito vitoriosas, fortalecendo uma visão da base de que não precisava mais do sindicato, que a única necessidade que tinha do sindicato era na hora do acordo, né, da campanha salarial. E depois, olha, nós, como você disse, a nossa equipe dá assessoria para muitos sindicatos, na área do serviço público principalmente, é uma coisa impressionante. Em todos os sindicatos nacionais que a gente atua, de várias categorias, as pessoas se desfiliavam depois da conquista da campanha salarial. Quando chegava perto da campanha salarial, voltava a se filiar. Isso mostra um profundo individualismo. Não tem mais... só para ter uma ideia, durante o governo Lula, nós só tivemos uma greve de solidariedade em Florianópolis. Se eu não me engano, uma greve do pessoal da saúde apoiando a greve dos trabalhadores do transporte municipal, que estavam levando o chumbo grosso do governo e da imprensa, e eles entraram em greve para pressionar. Isso era comum no século XIX para o século XX, início do século XX no Brasil, por causa da cultura anarquista. Agora o individualismo solapa. Segunda questão relacionada à base, eu tinha falado 2, é a mudança das tecnologias. Por exemplo, a gente ia no banco direto. Agora, nós vamos às vezes. Quando a gente ia no banco, a gente falava com o gerente. Agora, a gente fala com uma máquina na frente da gente. A gente praticamente faz tudo pelo celular. Ora, se eu faço tudo pelo celular, cadê a categoria de bancários, que era uma das mais ricas do país? Ela está trabalhando, na verdade, o que a gente chama de gerente hoje, na verdade, é um consultor de venda. O gerente, por exemplo, da conta do Instituto Cultiva, na verdade, ele não é gerente, ele visita a minha casa, para você ter uma ideia, que eu sou presidente. Eu não vou mais no banco, ele vem para mim e fica tentando vender os pacotes de serviço. Ora, isso acaba com a categoria. Teletrabalho, uberização, trabalhador de aplicativo. Como é que você vai fazer a organização, por exemplo, da CIPA, né? Da comissão que trabalha com a questão de saúde, ou organização no local de trabalho? Você vai ficar organizando os filhos da pessoa que faz teletrabalho? Você vai organizar os trabalhadores no ponto de táxi, de ônibus, de moto, lá na lojinha da pizzaria? Quer dizer, isso destruiu a identidade de classe e a identidade de categoria. Então, nós estamos indo numa transição fortíssima, depois nós vamos falar, mas há experiência nos Estados Unidos que tenta superar esse tipo de problema que é mais subjetivo do que objetivo, dos trabalhadores que não vêem motivo para estar num sindicato gastando dinheiro, porque ele acha que sozinho ele supera todos os problemas, né? Então, esses são os motivos mais importantes, né? Mas nós temos também um envelhecimento do discurso sindical. Veja só, você vê nas escolas e nos sindicatos uma coisa parecida. Eu visito sempre escolas, né, públicas principalmente, e com a minha equipe, e é muito interessante a gente ver que o ex-diretor agora é coordenador pedagógico. E o que era coordenador pedagógico virou diretor. É a mesma coisa no sindicato. O presidente virou tesoureiro. O tesoureiro virou secretário. O secretário do sindicato vira presidente. O que eu estou querendo dizer? Que virou profissão. Ou seja, ser dirigente sindical virou profissão. As pessoas não voltam para a base. E aí, isso fortalece a ideia do sindicalizado de que ele é cliente do sindicato. Porque o diretor é visto como quase que um empresário do sindicato pela base. Não muda, não renova, são sempre os mesmos grupos. E quando tem outro grupo que vai disputar com aquele que é hegemônico, eles usam dos mesmos instrumentos logo depois que vence o sindicato. Então, você percebe que é uma profissão muito parecida com a lógica dos políticos profissionais. Isso tudo vem afastando demais as pessoas, principalmente nesse mundo das redes sociais, em que eu considero que eu tenho uma liberdade muito grande nas redes sociais de escolha. Eu posso estar no grupo de WhatsApp ou não estar, posso estar no Telegram, posso estar no Instagram, posso mudar de opinião, eu estou livre. E no sindicato eu não estou tão livre. Então tem toda uma mudança de comportamento individual e tem toda uma nova forma de relacionamento
político, social, pelas redes sociais, que afeta duramente as formas de fazer política, de organizar socialmente do século XX. É isso. Antes de passar para o Gabriel, enquanto você falava, Rudão, eu me lembrei de duas situações. Primeiro, de ouvir um cotista que entrou no Serviço Público Federal através de cota, xingando radicalmente os governos que criaram as cotas para o servidor público. Ele não conseguia fazer associação de uma coisa com a outra, né? Não tinha ressalva. Isso. Né? Aliás, posso até dizer, né, dentro dos institutos federais, por exemplo, onde eu trabalhei, né, em geral, né, não só lá no IFES, no Espírito Santo, mas em geral tem muita gente no Instituto Federal que não consegue entender que a política que criou os institutos federais foi uma política específica de um governo que não é de todos os governos, né? Não consegue fazer essa associação. E me lembro também de uma outra coisa, que é uma pergunta que às vezes eu me faço, que até onde a teologia da prosperidade vai adiante numa economia em recessão, né? Que a teologia da prosperidade com a economia crescendo é fácil, né? Mas agora com um povo cada vez mais pobre fica difícil. Gabriel, qual é a sua pergunta para o Rudá? Olá, Rudá, muito bom ter você aqui conosco de novo. E te ouvindo, eu acho que uma parte da minha questão já foi respondida, né? Mas é uma observação que eu teria, né? Você falou de alguns pontos, né, que atrapalham hoje o sindicato. Eu acho que a gente está num momento importantíssimo, né, de organização sindical, de nova visão desse movimento sindical. Né, está sendo discutido muito a questão dessa nova visão de trabalho, né, do motorista de aplicativo, do entregador que está cada vez mais desamparado, né? E eu fiquei lembrando de como é que começou um pouco isso. O Uber, por exemplo, né? Foi lá em 2016, se não me engano, mais ou menos, que quando o Uber estava entrando no Brasil. E uma das categorias que foi contra isso foi o sindicato dos taxistas, os sindicatos dos taxistas, que reagiram muitas vezes com violência, com ameaças e tal, né? Só que a população interpretou isso como algo contrário a ela, né? Porque no primeiro momento todo mundo achava maravilhoso o Uber e outros aplicativos de transporte, porque ia melhorar o serviço para a população, que realmente o serviço de táxi estava complicado, né? E hoje a gente vê que não é bem assim, não era essas mil maravilhas que a gente imaginava naquela época, né? E aí me veio uma questão seguinte: como os sindicatos, essa nova linguagem que você coloca, essa nova visão, como que eles podem trabalhar não só com as classes profissionais, mas também com a população, para mostrar para elas a importância da organização trabalhista para toda a sociedade, não só para classes específicas, né? Como a gente vê, infelizmente, acontecendo, que eu acho que colabora muito para boa parte da população ter uma certa aversão aos sindicatos. Né? Bom, Gabriel, primeiro deixa eu, se vocês me permitem, falar um pouquinho sobre a teologia da prosperidade. A questão é o seguinte, Luiz, é que a teologia da prosperidade, ela se baseia numa forma de organização que é parecida com as comunidades eclesiais de base. Enquanto a Igreja Católica se perdeu numa visão gerencialista, antes do Papa Francisco, numa visão de direita, vamos falar claramente, uma visão empresarial da Igreja, e algumas correntes da Igreja Católica resolveram copiar dos evangélicos pentecostais e neopentecostais, principalmente pentecostais, aquela coisa de para falar com Deus tem que gritar bastante, pular, se jogar no chão, rolar, ficar fazendo micagem. Né? Enquanto a Igreja Católica se perdia nessas firulas, as igrejas evangélicas começaram a criar um negócio chamado célula, que são as SEBs do século XXI. A minha filha, eu sou católico, mas a minha filha é batista. O que a célula dela faz pelos outros, em orfanato, em ajuda entre eles, inclusive problemas de casamento, problemas de emprego, sofrimento mental, é uma coisa impressionante. Eu acompanho, eu converso muito com a minha filha sobre teologia e tal,
é muito impressionante. Então, assim, nós não podemos, de maneira alguma, subestimar o papel das células evangélicas no momento de crise. Se a gente começar a achar que tem a ver com a teologia da prosperidade e não com a organização, nós de novo vamos cometer um erro sociológico e também de leitura do papel das igrejas evangélicas. Né? Eu gostaria ainda de lembrar que a base evangélica, segundo as pesquisas que nós temos da USP, da Universidade Federal de São Paulo, por exemplo, não pensa como a bancada da Bíblia. Por exemplo, a grande maioria da base evangélica no Brasil é a favor da educação sexual na escola, por incrível que pareça. A grande maioria acha que nós temos que respeitar as pessoas LGBT. Por quê? Porque a grande maioria dos evangélicos são pobres, negros, que tem lá na sua família, na comunidade, gente que é LGBT. Né? Gente que, por exemplo, se não for a própria pessoa, que fez aborto. Então a vida é muito mais dura do que um discurso normativo. Mas o que é que os une? Segundo a pesquisa do Spire, esse antropólogo que escreveu um livro genial, o que os une é a família. Porque no sofrimento, na prisão, porque ele estava no tráfico e tal, quem sempre esteve do lado dele é a família. E é aí que os pastores tentam ganhar essa base. Falando da família e dizendo que o PT é contra a família porque fica do lado da feminista que rouba os nossos filhos, nossos maridos. Por isso que o Lula está atraindo tanta gente evangélica. Porque o Lula fala da mãe dele o tempo inteiro. Ele chora falando das esposas que morreram, do neto. O Lula, ao contrário do PT, é uma pessoa que fala com a base, com essa questão fundante da vida dos pobres brasileiros, que é a família. E é pela mãe, não pelo pai, que nasce a ideia de honradez, de pessoas corretas e honestas, e de disciplina e respeito. Esses são os valores que eles aprendem com a mãe dentro da família, mesmo que eu seja ligado ao tráfico. Quando eu vou para casa, benção a mãe e respeito pela mãe. Isso o Lula consegue atrair. Bom, dito isso, vamos lá para a questão do Uber. Eu acho que o Uber, Gabriel, ele ainda tem importância muito para os pobres. Eu vou te falar um negócio, você não consegue táxi para ir para morro, para lugar muito distante, periferia das grandes cidades, mas você acha Uber. Principalmente porque nos últimos 3 anos, se eu não me engano, o Uber aqui no Brasil abriu as portas, começou no Rio de Janeiro e Recife, depois pegou todos os grandes centros, abriu a porta para aquele Uber mais simples, né? Que não tem balinha, ar-condicionado toda hora, não tem aguinha, jornal do dia e tal. É um pessoal mais pão, queijo, né? E esse pessoal é que salva a vida de pobre quando ele está atrasado. É muito mais barato. Não sei nem como esse pessoal que cobra esse valor vive, mas é muito mais barato. Claro que você não pode pegar Uber todo dia, mas no momento de desespero, que você pode perder o emprego, o Uber funciona. No momento de pegar e levar a tua mãe que teve um problema cardíaco ou pulmonar direto para o hospital, o SAMU não chega, tal, o Uber salva, porque no bairro tem alguém na favela que tem um Uber. E aí vem aquele espírito comunitário. Então a gente não pode fazer uma leitura acadêmica do significado do Uber para os pobres no Brasil. Quais as saídas? As saídas mais interessantes que nós estamos acompanhando são as dos Estados Unidos. O sindicalismo dos Estados Unidos há muito tempo vem em baixa. Na América, o Brasil é o país que tem maior índice de sindicalização ainda. Mas nos Estados Unidos eles estão fazendo algo muito interessante, porque os norte-americanos são muito pragmáticos, né? Eles não gostam muito de ideologia, a não ser que seja de direita, né? Eles são muito práticos, né? Lá não tem uma esquerda muito nítida, muito clara do ponto de vista teórico, né? Então, o que os sindicatos, por exemplo, da indústria têxtil estão fazendo? Como eles perceberam esse forte individualismo que se fortalece ainda mais com as redes sociais, o que os sindicatos dos Estados Unidos estão fazendo é
trabalhar a identidade em coletivo. O sindicato continua único, mas eles agora estão criando, por exemplo, associação dentro do sindicato das mulheres afrodescendentes, afro-americanas. E colocam um advogado lá para discutir não só questões de salário do trabalho, mas também de direito civil. Eles estão criando grupos de trabalhadores da indústria têxtil que são muçulmanos, que são LGBT. Bom, acho que já ficou claro, né? Eles não estão lutando contra a fragmentação. Eles estão se organizando a partir da fragmentação. E como eles estão falando de etnia, de cultura, identidade religiosa, eles formam centenas de coletivos desse tipo que se reúnem ou no sindicato ou na casa de algum trabalhador, desde que aquele bairro tenha vários trabalhadores da indústria têxtil. Então, começa a ter uma característica parecida com as SEBs e as células que eu comecei a falar agora. Por isso que eu entabulei a história das células evangélicas. Porque a saída é essa. Foi a saída das SEBs e está sendo a saída das células. E agora o sindicato norte-americano faz a mesma coisa. Olha, começou com muita firula, a gente dança. Tem que ir para o básico. E o básico é a solidariedade. Ser humano quer ser cuidado. Ele quer ser querido. E ele quer um grupo que ele possa ter um ombro amigo, que ele possa falar das suas mazelas sem ser ridicularizado, que ele possa ter apoio. É isso que é o mundo da política, o mundo do sindicato. E nisso, Rudá, você uma coisa que a gente até, eu acho que da última vez, no último episódio que você participou, a gente comentou sobre isso, ou num dos dois, né? A questão da ideologia, vamos dizer assim, da ideologia dominante, né? Dos valores hegemônicos, que por um lado, como você disse, você tem manifestações baseadas na solidariedade, ok? Mas, por outro lado, o discurso predominante hoje, a ideologia, vamos dizer assim, dominante, o pensamento dominante, é extremamente individualista, né? Dois pontos sobre isso. Uma vez eu estava ouvindo aqui a CBN Campinas, aí tinha um consultor falando, né, sobre sucesso na vida, no trabalho e tal, da pessoa. Aí era assim, eu, você. E eu estava pensando, poxa, isso não faz o mínimo sentido. Aliás, é uma grande contradição no discurso até das empresas, né? Que as empresas estimulam o pensamento do sucesso pessoal do empregado e, ao mesmo tempo, diz que tem que trabalhar em equipe, né? E isso acaba sendo contraditório em termos. Aliás, eu já vi em alguns lugares essa contradição se manifestar nesse sentido. E, ao mesmo tempo, esse discurso forçado, abusado e abusador do empreendedorismo, né? Que faz com que a Globo cante vai, que a crise veio para fortalecer. Não dá, né? Mas esse pensamento quase do self-made man, né? Daquela coisa do homem que vence por si só, ele é dominante hoje no Brasil, vamos dizer assim, pelo menos em determinado grupo social, né? Nas bases, talvez isso seja um pouco diferente pelas circunstâncias. Como é que a gente pode fazer com que esses valores que deram origem historicamente ao sindicato, que é a solidariedade, que é a percepção de que sozinho a gente não consegue, como disse o Papa Francisco sobre a pandemia, ou a gente vai sair junto, ou a gente não vai sair dessa crise, como é que a gente pode fazer com que esses valores se fortaleçam? Você já deu uma dica aí, a questão do trabalho político, mas como é que isso pode ser feito assim, a partir das nossas ações do dia a dia, levar as pessoas a perceber a necessidade de estarem unidas? Então, você tem razão, o valor principal hoje no Brasil é um valor individualista, da saída pessoal, né, do sucesso individual, da meritocracia, do empreendedorismo. O que é o empreendedorismo, senão uma visão hiperindividualista da saída, né? Econômica, né? Mas o que a gente precisa ter claro também, Luiz, é que esse individualismo é mediado pela família. É isso que eu queria deixar bem claro. A família tem um papel mais importante do que a visão individualista. E por quê? Porque a família cria uma comunidade absolutamente leal,
permanente, focada no papel da mãe, e que ela dá uma certa ordem. É como se fosse uma espécie de depuração. É na família que eu me depuro. Eu posso ter roubado, eu posso ter sido preso, eu posso ter traído a minha esposa, mas quando eu chego em casa, eu me limpo. O discurso das igrejas evangélicas, de alguns pastores, é exatamente esse. Expie sua culpa, que nós te acolhemos de novo na comunidade. Eu lembro de um pastor que ficou famoso, que ele dizia o seguinte: olha, você tem 2 famílias, então vamos fazer um acordo aqui com Deus, que você cuide as 2 famílias com honestidade e honra como provedor. O que você não pode é cuidar de uma mais do que a outra e abandonar uma delas. E aí você é acolhido de novo na comunidade. Ou seja, até a bigamia, de certa maneira, era perdoada. Então, o importante é a gente ter clareza que, então, o que eu quero pegar aqui como valor hegemônico é a ideia de comunidade, que é diferente da comunidade que a gente falava no século XX. A comunidade do século XX era um passo, principalmente nas SEBs, por causa da teologia da libertação, era um passo para o partido, para o sindicato. Essa ponte acabou, foi detonada. E o problema é que o pessoal ainda vinculado com o século XX insiste nessa tecla, porque não quer enxergar o novo mundo. Não tem mais essa ponte. A ponte agora é a fragmentação mesmo. O máximo que eu chego é de alguma ação no bairro, mas eu não saio disso. Por quê? Porque há uma profunda desconfiança do espaço público. O que o Richard Sennett, esse autor importante dos Estados Unidos, chama de ideologia da intimidade. A gente só confia na minha família e num grupinho muito pequeno de amigos. Mas tudo que vai para a multidão eu desconfio. É por isso que eu vou numa manifestação e na outra eu não vou. O mesmo pessoal chamando, eu não vou. É por isso que o Fora Bolsonaro junta milhares no mês, no outro, pinguinho de gente. Essa é a característica do século XXI. É a fragmentação. Então, nós temos que trabalhar grupos de acolhida e solidariedade. Vou dar um exemplo para não ficar teorizando, que é o da CUFA, Central Única de Favelas. Não é à toa que eles apareceram no Fantástico. Eles criaram a maior rede de solidariedade. Para quem não sabe, os dirigentes da CUFA foram do PCdoB. Preto Zezé, o Francis, a direção era do PCdoB. Filiado, inclusive foram candidatos a deputado. Só que eles, como eles são da favela, e eles têm uma acuidade muito grande, ouvem, conversam, têm um estilo das pessoas da comunidade deles, não ficam rompendo com a cultura da comunidade deles, eles sacaram a ideia da prosperidade e eles entraram com tudo. E num momento de crise, na época da prosperidade lulista, eles criaram um cartão de crédito da CUFA, criaram agências de turismo. Eu conversava com o pessoal, vocês estão ficando loucos? Eu falei, não. O cara da favela, quanto tempo que não consegue viajar para Bahia, para Pernambuco, para ver a família? Nós vamos parcelar na agência do turismo, ele vai pegar um ônibus, avião, o que der, e vai visitar a família depois de décadas. Na hora da crise, agora o que eles fizeram? Coletaram alimento e distribuíram numa rede fantástica que dava direto para a mãe, principalmente mãe solo. Era um projeto deles. Genial! A gente tentava falar com a esquerda, com os partidos estavam falando de frente ampla. Olha a loucura! A CUFA falando lá na base de solidariedade, grupal, da mãe, não sei o quê, e os partidos de esquerda falando de frente ampla, que era só com eles, não era com o morador da favela. Então nós precisamos entender que tem uma avenida gigantesca para trabalhar, mas nós temos que ser humildes e não voltar com teoria do século XX. A visão de comunidade do século XXI, nesse momento, não tem nada a ver com a visão de comunidade do século XX. É isso. Até porque o que você está falando, me parece, traduz também a ideia de rede, né? De rede. Porque você tem grupos diferentes, até com objetivos diferentes, mas que acabam se unindo se unindo assim, né? Não une, Luiz, não se une. Não se juntam todos. Não se juntam todos, não se juntam.
É A rede. organização não faz, a CUFA não fez assembleia de todos os núcleos. Sim, sim. Esse é o pulo do gato, que a gente ainda não entendeu. A gente quer unir, a gente quer o povo de Sim. Deus atravessando para a terra prometida. Não tem isso. Não tem isso no século XXI. Sim. Gabriel? Eu vou trazer um pouco para a minha profissão, para a minha realidade de psicólogo, né? É uma profissão que tem, além do sindicato, tem conselho profissional e muita gente não entende a diferença, né? E, enfim, o que eu entendo, né, do pouco que eu sei, a visão que eu tenho, resumidamente, se eu estiver errado, por favor, me corrija, é como se o sindicato fosse para proteger a profissão e o conselho, aliás, desculpa, o sindicato para proteger os profissionais e o conselho profissional para proteger a profissão, né? Então, algo inclusive que se esperou muito do Conselho Federal de Medicina e que eles não fizeram nessa pandemia foi que proteger a população dos médicos que estavam mais interessados em tratamentos não científicos, né? Então, o Conselho Federal de Medicina foi omisso, para não dizer outra palavra, em relação a uma série de tratamentos imaginários que chamavam de tratamento precoces, né? Então ele foi muito cobrado porque a função do Conselho de Medicina naquele momento era ver o interesse da sociedade em relação a uma medicina que proporcionasse um bem-estar social, né? Não era de ser um órgão corporativista e pensar só no interesse individual dos médicos, né? No meu caso, o conselho, o sindicato de psicologia, tem uma coisa que, a nossa percepção enquanto psicólogos, é que tem um pouco essa dicotomia também entre a valorização da profissão e a valorização do profissional, que às vezes parece tem essas dificuldades, né? E é uma profissão ainda que tem um campo gigantesco para ser explorado, para ser valorizado no nosso país, mas o sindicato, por exemplo, coloca uma coisa que é uma reclamação frequente dos psicólogos, é que o valor mínimo hoje que o sindicato recomenda, por exemplo, de uma sessão de psicoterapia está em R$ 178, né? O valor médio seria 266. E a gente sabe que é inviável para a maioria da população brasileira, né? Não é nem assim, não entra nem naquele aspecto de ser para uma população média e quem não puder pagar procura serviços sociais, né? Não dá assim para se a gente for aplicar se todo psicólogo for aplicar esse valor no seu atendimento individual, ele vai atender só realmente elite, né? E para pegar o limite médio, assim, né? Exceto realmente algumas cidades que têm um custo de vida mais alto, que você tem um dinheiro diferente, né? A relação com os valores, mas a maioria do Brasil não é. Então a minha pergunta seria uma reflexão nesse sentido, assim, como fazer, talvez, para unir essas duas questões, né, da valorização ao mesmo tempo do profissional e da profissão? Como chegar nesse equilíbrio dentro dessa visão que você está colocando, de buscar fugir dessa fragmentação, né? Bom, primeiro, voltando a ser humano, porque as categorias acham que eles fazem parte de um planeta próprio, né? Esse é o problema. Sim, sim. Sociólogo, psicólogo, médico, advogado são hipercorporativos, né? Tentam conversar com essa base fugidia, hiper individualista, não sabe como lidar com essa base que está escapando pelos dedos, e aí reforça o discurso corporativo. No caso dos psicólogos, você sabe que, de certa maneira, as grandes articulações, associações psicanalíticas puxaram essa visão elitista, né? Definindo que o preço também é um mecanismo subjetivo para você valorizar as sessões, né? Então são preços astronômicos, né? Que evidentemente que é uma visão de classe, e isso reforça a dificuldade, por exemplo, dos psicanalistas de falar uma linguagem popular. Eles têm que, principalmente se for falar de Lacan, é uma dificuldade, você tem que ter um glossário do teu lado para entender o que eles estão falando, porque eles falam linguagens cifradas, né?
Os freudianos clássicos, eles ainda conseguem ter algum tipo de conversa, assim, mas se for lacaniano, bicho, é uma dificuldade para entender o que o cara está falando, ele só fala entre si. Você sabe que esse é um mecanismo de defesa, né? O Paulo Freire dizia que quem fala difícil é porque pensa fácil. Porque quem pensa difícil e respeita o outro, ele fala fácil. Porque ele fala fácil porque ele quer a crítica do outro, ele quer o diálogo. O cara que fala difícil, ele proíbe, ele interdita que o outro entenda o que ele está falando e, portanto, ele está numa redoma. Essa coisa do preço isso é típico de uma visão de classe média alta que quer ascensão social via carreira. Você perdeu a noção do serviço público que qualquer profissional tem que estar imbuído. Agora, quando você, no início, falou da tua profissão, da psicologia, antes, então, o que eu estou querendo dizer é que esse retrato que você deu sobre o papel do sindicato, o discurso sobre atendimento, valores, exceção e tal, você está vendo que esse discurso está dentro da lógica da meritocracia. Ela é refém do que a gente estava falando que vem acontecendo no século XXI. Ela não rompe, ela se envolve. Mas você estava falando de psicologia, eu só quero, talvez, puxar aqui uma questão que você não perguntou, mas na hora me instigou, que a linha da psicologia, do ponto de vista da política, da teoria, do estudo, mais importante para a gente estudar é a psicologia de massa. Por quê? Porque a extrema-direita no mundo inteiro, seja o Trump, seja o Orbán na Hungria, o Movimento 5 Estrelas na Itália, o bolsonarismo, ou seja, são muitos movimentos que nós temos no mundo todo, o que eles têm de sucesso é que eles sabem engatilhar um sentimento negativo que está instalado no século XXI, em grande parte da população, e que os setores progressistas não sabem acionar o gatilho para a prática. O que eu estou falando? Eu vou citar 3 situações que grande parte da população no século XXI, do mundo inteiro, sente e que a extrema-direita está conseguindo, através de mecanismos de psicologia de massa, dar o gatilho para que esses sentimentos ruins que eu vou citar gerem uma ação política, muitas vezes fanática. Primeiro, o tédio. O Erich Fromm, ele, que é esse psicanalista da Escola de Frankfurt, ele fez um estudo sobre a destrutividade humana. É um livro gigantesco, acho que 700 páginas, em que ele mostra como das situações de gatilho é o tédio. E aí eu ficava vendo aquelas velhinhas subindo no carro de biquíni verde e amarelo nas manifestações de extrema-direita no Brasil, e eu ficava ligando com isso que o Erich Fromm falava. Falava que é o seguinte, o tédio faz com que as pessoas que estão se sentindo assim, elas se joguem nas aventuras para ter algum movimento e colorido na vida. E, não raro, eles se tornam violentos. Isso não é raro nos estudos de psicologia de massa. Segundo lugar, é o sadismo. Há muitas pessoas que são sádicas, mas eles precisam de um gatilho para que esse sadismo possa vir à tona. E você vê o discurso do Bolsonaro como ele dá gatilho toda hora. O discurso de outra líder fascista de extrema-direita, que é o Sérgio Moro. Ele soube, pela corrupção, criar um gatilho para a pessoa ser sádica. Tem que prender, tem que matar. Então. E, finalmente, o ressentimento. Isso aí é generalizado no mundo, desde a década de 70 do século passado. Um profundo ressentimento com as autoridades públicas. Por que eu que votei naquele cara continuo pegando ônibus todo dia para ir para o trabalho e o cara anda com carro, com 2 motoristas e segurança? Toda hora pega helicóptero, nem carro mais ele pega. Ele aparece sempre com jantar em encontros internacionais. Ele sempre tem corte de cabelo, os melhores ternos, os melhores tailleurs. Por quê? Esse cara era antes meu vizinho. Eu votei nele, ele virou vereador. A vida dele. O ressentimento da grande maioria da população mundial com a democracia é enorme, porque a democracia promete algo que ela não entrega. E é aí, de novo, que entra o discurso fascista. Foi o discurso do Mussolini, é o discurso fascista do Bolsonaro. O que ele fala? Esse pessoal é tudo safado, corrupto. Nós vamos jogar todos eles no olho do furacão.
Eu represento vocês. Ganhou a eleição. Problema é que agora ele está aliado com o Centrão. Esse é um dos grandes problemas do Bolsonaro. É que ao se aliar com o Centrão, ele se aliou com a velharia da política que ele disse que ele ia limpar. Por isso que ele, sendo presidente da República, tendo a caneta na mão, tendo cargo, ele está 15% atrás do Lula. Porque ele fez essas besteiras, mas era meio sobrevivência. Talvez a grande besteira seja o discurso original. Porém, o discurso original engatilhou um sentimento negativo, seja de tédio, sadismo ou ressentimento, para o fanatismo. Então, da tua profissão, o que eu venho lendo muito, estudando, que vocês são muito importantes como profissionais na explicação disso, é como que se dá o gatilho desses sentimentos para a ação de massa fanática política. Isso que eu queria também trazer, embora não tenha sido sua pergunta, Gabriel. Não, mas, nossa, perfeito. Eu achei uma contribuição sensacional. É uma reflexão que eu venho fazendo ultimamente, assim. Na verdade, 4 anos, né, que a gente está nessa loucura toda, e 4 anos que eu venho tentando ter explicações para isso tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo também, né? E eu sinto muita falta exatamente disso, né? Da gente uma explicação, porque eu sinto que falta explicação psicológica mesmo. A gente só se a gente for perguntar, ver pelas questões sociais, pela racionalidade das situações, a gente não consegue achar explicações. E eu acho que a maior parte das questões são emocionais, né? E aí, infelizmente, no Brasil a gente não tem essa tradição de uma psicologia social, uma psicologia que olhe para a sociedade de uma forma que tente dar explicações para esse tipo de Gabriel, não fenômeno. tinha. Eu sou sociólogo e o Luiz Carlos Petri, que é psicanalista, nós estamos estudando e publicando livros agora, esse semestre, Bacana. sobre isso. Desculpe. Não, ótimo. Então, Merchandising. Ô, Rudá, antes de entrar no livro, a gente está caminhando já para os minutos finais, né, mas que eu quero que você fale sobre o livro, e o livro tem esse gancho. Eu quero fazer para fechar o assunto sobre os sindicatos. Que argumento você dá para uma pessoa que não é sindicalizada, que está nos ouvindo, a participar da vida sindical? Basicamente o que você diz para essa pessoa? O que eu digo se você continuar fazendo o que você está fazendo sozinho, você vai cair nas garras da extrema-direita. Depois não vem dizer o que aconteceu com os alemães que acreditaram no Hitler. No Brasil já acreditaram no Bolsonaro e no Sérgio Moro. Então, se você ficar sozinho, a chance de você ficar com minhoca na cabeça é muito maior. É com o outro, com o coletivo, que primeiro a gente se torna humano. Segundo lugar, é com o outro que eu começo a trocar percepção. Você vê, quando a gente pega e vê um jogo de futebol ou assiste um filme, a gente não vira pro cara do lado que a gente conhece ou da família e fala: o que você achou, hein? O cara falou demais, hein? Não é assim que a gente faz com o BBB? Quando você vai ter um almoço de família no domingo, ou sei lá, encontra, não ficava falando do BBB? Por quê? Porque é no coletivo que a gente calibra o que a gente está vendo e sentindo. Se eu fico sozinho achando que eu vou me dar bem na vida, sem perceber, é aí que eu sou usado. E é aí que eu fico desprotegido. Eu acho que eu estou indo para o lado bom e, na verdade, tem alguém se aproveitando de mim. Então, é no sindicato e nas organizações de bairro que a gente se encontra. Não precisa ir todo dia, mas é igual a igreja. Se você não for, você vai estar mais longe de Deus. É bom que vocês entendam isso. O que é Deus? Deus é o contato da comunidade de Deus. Deus, nesse caso, é amor. E a gente está cada vez com mais vergonha de falar que a gente tem que amar o próximo. A gente quer falar, que amar nada, eu quero salvar o meu. E aí você cai nas garras, se vocês quiserem que eu continue com esse discurso teológico aqui, você cai nas garras do demônio. É assim que você cai nas garras daquele que quer te engolir. Você sozinho é muito mais fácil de engolir. Então, sindicato é um dos mecanismos da gente se recorrer aos próximos, aqueles que de alguma maneira vivem alguma coisa parecida com o que eu vivo, trocar ideia, calibrar, ouvir uma outra visão, e aí eu consegui ser mais racional
e criar uma comunidade de ajuda um ao outro. Essa é a importância do sindicato, principalmente no século XXI. E aí eu já vou fazer o gancho com o livro, a partir do que você falou, fazendo uma observação, né? Então, assim, é como se tivesse duas opções. Ou a gente vai ser humano, no sentido de convivência, ou a gente, fechado em si mesmo, se deixa levar pelo discurso de que nós somos, temos a mesma causa, temos a mesma ideia, temos o mesmo sofrimento, entre aspas, que não é explicitado dentro do discurso fascista. Enfim, são os dois caminhos, da solidariedade e do egoísmo, que acaba, diante da nossa impotência diante do mundo, acreditando que o mito vai nos salvar. Você está publicando, está aí já na pré-venda, um livro sobre o fascismo no Brasil, né? O fascismo brasileiro, né? O ovo da serpente que eclodiu. Qual é a ideia principal desse livro e como é que você encaixa o que ele traduz da nossa realidade atual? Bom, são duas questões centrais desse livro, Fascismo Brasileiro, publicado pela editora Cotter, com 2 T's. O site é cotter.com.br, é só entrar no site e colocar o meu nome lá naquela... A gente vai pôr o link junto do episódio também. Para quem quiser adquirir, até o dia 15 de maio está no valor promocional. Bom, são duas ideias centrais. A primeira ideia, ou tese central, é que o governo Bolsonaro e o bolsonarismo são fascistas. Eles não são autoritários. O autoritário não mobiliza. Ditadura militar no Brasil não mobilizou as pessoas. Pelo contrário, queria que ficasse em casa. O fascismo mobiliza. Segunda característica, por que não é nazista? Embora o Bolsonaro tenha relações fortes com grupos nazistas no mundo inteiro, e a antropóloga Adriana Dias, da Unicamp, comprova isso. Ela foi atrás desses sites e tem troca de mensagem, inclusive, desde 2004, do Bolsonaro falando que o mandato dele como deputado federal tinha como razão de ser as ideias dos nazistas. Ele escreve isso. Bom, e está publicado até hoje no site do exterior. Pois bem, mas por que não dá para dizer que ele é nazista, embora tenha algumas ideias como essa, articulações internacionais? Porque o nazismo, ele não absorve outras ideias, ele é monolítico, ele só tem uma visão, que é a dele, e elimina o contrário. O fascismo, ao contrário, ele absorve outros ideários, outras ideologias, desde que subordinada à principal deles, que é o poder e a inibição de qualquer outra força que pense diferente deles. Então, o fascismo, ele é mais gelatinoso, assim, sabe gelatina que você vai pegar e não consegue pegar? Ele fica balançando de um lado para o outro, tal. Ele parece uma esponja, que ele absorve água, os líquidos que estão ao redor. Ele absorve e não transforma a esponja está lá, que é o fascismo. Mas ele vai absorvendo. O fascismo do Mussolini, imagina, Mussolini era líder sindical e líder do Partido Socialista italiano. Ele era editor, não era qualquer líder, ele era editor do Avante, do principal jornal do Partido Socialista italiano. E ele depois sai porque ele achava que os socialistas tinham que apoiar a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Ele começa a defender um discurso nacionalista, vai mudando em 2 anos o que ele pensava, até que ele fica na dele, mas gente que era fascista destrói o jornal Avante, que ele tinha sido editor. Então, e mais do que isso, ele assume o poder e faz um acordo com a Igreja Católica. Então, assim, é muito difícil a gente pegar uma coerência do fascismo em termos de discurso, porque a questão central deles é a propaganda. Pois bem, onde está o perigo do fascismo? Primeiro, que ele não aceita oposição. Segundo, que ele mobiliza pelo fanatismo. Terceiro, que ele faz propaganda todo dia. Quarto, é que o líder, ele não fala coisa com coisa. O importante do líder é fanatizar todo mundo da base para ficar lutando contra os outros da oposição. E, finalmente, o que é mais perigoso, ele junta a ideia do líder com a pátria. Ou seja, quem for contra o líder é contra a pátria, é antipatriótico. Essa visão monolítica, essa visão que não tem democracia, espaço para discussão, é o mais perigoso
do fascismo. No caso aqui do Brasil, o Bolsonaro, vocês sabem, os bolsonaristas já ameaçaram várias vezes fechar o Congresso, prender a oposição, fechar o STF. Ele banca e vai para cima de ministro do STF, xinga, vai para cima da oposição, faz arminha no palanque. Vocês sabem muito bem que daquele jeito bonachão, ele ameaça o tempo inteiro com violência quem não pensa como ele. Pois bem, essa é uma ideia. A segunda ideia é que o fascismo no Brasil, bolsonarista, ele começou a se formar em 1986, em 3 ondas. Primeira onda, a onda dos empresários. Os empresários se organizam no Brasil, principalmente os empresários de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. É aí que está a força empresarial de extrema-direita, e não é qualquer empresário, né? São empresários como o Paulo Rabelo de Castro, do Rio de Janeiro, como o Paulo Rabelo, se não me engano, foi presidente do IBGE, e o Jorge Gerdau, que a Dilma trouxe para presidir o Comitê de Modernização da Gestão das Estatais. Então, vocês veem como que eles são. Eles fizeram uma articulação desde a década de 80 para eleger deputados constituintes e fazer o que eles queriam valer na Constituição brasileira. E depois, na década de 90, eles começaram a elaborar, através do Instituto Atlântico e depois dos institutos liberais, uma agenda para o governo brasileiro. E, finalmente, já no final da década de 90 do século passado e início desse século, eles começam a investir em jovens para fazer com que jovens universitários que não estavam no DCE, nos centros acadêmicos e nos grêmios estudantis, que eles começassem a ser engolidos e adestrados pelo ultraliberalismo europeu, começam a ter, os institutos liberais começam a fazer curso para esse pessoal e contratam, depois vai para o Instituto Millennium, o Rodrigo Constantino, da Veja, e o Hélio Beltrão, irmão da Maria Beltrão, da Globo News, para fazer agitação com jovens. E é daí que nascem os Estudantes pela Liberdade, que vai conseguir dinheiro dos empresários brasileiros do exterior e que vai dar no MBL e não vem para a rua. Então, tem gente que fala que a extrema-direita começou em 2013 é porque não estudou. Também para fazer uma pesquisa como essa, você tem que ficar meses estudando, né? O fato é que começa em 86. Essa é a primeira onda. Essa primeira onda se mistura com a segunda, que é da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi construída nos Estados Unidos, nós temos provas hoje. O pessoal do Ministério da Justiça dos Estados Unidos tem reuniões registradas em Curitiba com Dallagnol e a equipe da Operação Lava Jato, em que eles escolhem as empresas que eles queriam que a Operação Lava Jato fosse para cima, porque competiam com empresas dos Estados Unidos. Uma delas é a Odebrecht e a outra é a Petrobras. Está registrado, inclusive, em jornais como Le Monde da França, essas reuniões. Registrados. E nessas reuniões, o Dallagnol diz, tudo bem, a gente vai para cima, desde que um percentual fique com a Operação Lava Jato daquilo que você conseguir restituir do dinheiro de corrupção, seja lá o quê. Essa onda vai crescendo e inunda o Brasil na luta contra a corrupção, contra o PT e contra o Lula. E isso ganha uma proporção gigantesca quando o Dallagnol faz acordo com a Rede Globo, com os donos da Rede Globo. E aí o país explode. Então, o primeiro movimento dos empresários foi organizar, o segundo foi fanatizar os brasileiros. E, finalmente, a terceira onda vai dar no bolsonarismo, que é a tomada do poder pelo Jair Bolsonaro. A terceira onda junta pastores evangélicos, empresários, junta o baixo clero centrão, e, finalmente, junto os militares, principalmente do Exército, que foram para a missão de paz do Haiti. Esse bolsonarismo militar que está no governo Bolsonaro, ele nasceu no governo Lula, durante a missão do Haiti. No meu livro eu detalho o pensamento deles, o que eles fizeram no Haiti. Vou dar só um exemplo. Em determinado momento, a ONU manda o governo destituir o comando do general Heleno, porque o comando dele tinha entrado num bairro da capital do Haiti e matado um monte de civil. O governo brasileiro, Lula, constrangido, tira o Heleno da missão. Mas não é um caso isolado, gente. Então, essa história da missão do Haiti, nós vamos ter que depois resolver na nossa casa. Mas é isso que o livro vai contar.
tanto na teoria, eu vou explicar no final o que é o fascismo, o que foi o integralismo no Brasil, o que foi o fascismo na Itália, essa história que eu estava falando com o Gabriel da psicologia de massas do fascismo no século XXI, eu conto um pouco como que é isso, o pensamento do Olavo de Carvalho, que tem a ver com Steve Bannon, eu conto eu explico teoricamente o que é extrema-direita, o que é direita e esquerda, o que é extrema-direita, o que é fascismo e nazismo, e na primeira parte eu detalho essas 3 ondas que vão dar no bolsonarismo que eu expliquei aqui. É isso, Luiz. Gabriel, você tem uma pergunta para o Rudá sobre o livro? É sobre isso tudo que ele está falando, né, da ascensão do fascismo e da psicologia disso tudo, né? E você citou aqui 3 coisas, 3 tipos de gatilhos que o bolsonarismo desperta: tédio, sadismo, ressentimento, né? E a minha pergunta é o seguinte: a gente realmente, para a gente entender o bolsonarismo, a gente tem que entender isso, como isso age na mente das pessoas, né? E como você acha, o que você diria para a esquerda, para pessoas de mentalidade mais progressista, que querem reverter, porque a gente estava conversando inclusive aqui antes, que o grande desafio talvez não seja nem tirar o Bolsonaro do poder, mas fazer com que conviver com o bolsonarismo daqui para frente, com toda essa onda fascista, né? Então, como você acha, o que você diria para as pessoas que vão ter que lidar com isso, de mente mais progressista, no sentido de saber lidar com a mente de quem vai nessa, de quem embarca na onda fascista, de quem é atingido por esses gatilhos, né? Você acha que falta um tipo de conhecimento da mente do brasileiro médio, por assim dizer, por parte do progressismo, das esquerdas? Eu vou destacar, seriam várias questões, aqui a gente teria outro programa, mas eu vou destacar 3 questões que eu fico mais assustado de ver como que o campo progressista e a esquerda brasileira tinham e abandonaram em função de uma visão de que tudo que importa é ganhar a eleição, mais importante do que ter poder é ter governo. Quer dizer, essa visão é completamente ridícula, mas está dominando todo o campo progressista e a esquerda. Então, os 3 problemas voltar a ser inteligente. Raramente eu vi um campo progressista tão burro como ultimamente, principalmente a base dos apoiadores. O bolsonarismo joga toda hora isca. Não tem uma que o campo progressista, principalmente nas redes sociais, não morda. Morde Verdade. todas. Vou dar um exemplo. O que é isso? É falta de malícia. É certo desespero. Vou dar um exemplo concreto. Ele pega e baixa um decreto dando perdão para o Silveirinho, Daniel Silveira. O que a esquerda começa a falar? Os sites progressistas, jurista progressista, rede social, é o golpe, é o golpe. Pô, mas que golpe? Ele não deu golpe nenhum. Ele usou a Constituição. Desde quando quem vai dar golpe usa a Constituição? Segundo, ele deu perdão, e daí? Qual é o problema? Isso não é tema da gente. O tema é tirar o Bolsonaro do governo. Mas fica todo mundo falando vai ter golpe, vai ter golpe. Não tem golpe coisa nenhuma. Mesmo porque, do ponto de vista jurídico, é lógico que o STF vai ter que ter peito. Mas você derruba, é inócuo esse decreto. Sabe por quê? Porque ele não tem objeto. A sentença final ainda não foi dada. Os advogados ainda têm os embargos de declaração. Então você vai dar perdão para um cara que ainda não está preso? Não foi então, condenado, assim, né? Não foi condenado. Não transitou então, em julgado. A esquerda, o único que teve cabeça fria e não entrou nessa foi o Lula. Mas os lulistas pisaram no tomate, na casca de banana, morderam todas as... Isso é burrice. Isso é burrice política, coisa que a esquerda não tinha desde o final da ditadura. Segunda questão, trabalho de base. Nós temos que voltar a fazer formação política e esquecer de eleição. Você vai ver programas de formação esse ano, é tudo como ganhar a eleição, como organizar a eleição. A questão não é essa, é como que eu eleito me mantenho, tenho governabilidade, tenho poder. O Gramsci ensinava pra gente, Antônio Gramsci, italiano, ensinou pra gente que é possível ter poder sem ser governo. Basta eu alcançar os corações e mentes da maioria da população. Infelizmente, o lulismo inverteu a frase. O importante é ser governo, não é ter poder, como eu já disse. O que quer dizer, então, ter poder?
Olha só, o PT na década de 80 não tinha governo, não tinha dinheiro, mas ele assustava quem estava no governo, porque ele mobilizava. Ele fez uma campanha das diretas, ele estava na Constituinte. O Lula chega no segundo turno em 89 e não foi à toa. Foi uma década, não dava nem uma década de criação do PT, porque fazia trabalho de base. E aí, lembrando do trabalho pastoral, primeiro princípio do trabalho pastoral é presença, é a parábola do bom pastor. As ovelhas só vão quando identificam a voz daquele que esteve sempre junto. Nós não estamos juntos. E aí a gente quer o quê? Você imagina, você tá na rua e vem um cara que você nunca viu e fala assim, eu vou fazer um churrasco na minha casa hoje, vai lá. O que eu vou pensar desse cara? Eu falo, esse cara é louco, não conheço esse nego. Agora, se esse cara tá no meu bairro, vai na minha casa, eu conheço, quando eu encontro ele na rua, ele fala, vou fazer um churrasco, vou, ué. Então, a gente tem que entender isso. Terceira e última questão, solidariedade. Enquanto a esquerda e o setor progressista não entender que no país, 7º país mais desigual do mundo, segundo a ONU, enquanto não entender que solidariedade é ato político, não é caridade, é ato político, se bem que o conceito de caridade católico, cristão, não é muito o que a classe média fala, né? Caridade, caritas, significa eu distribuir o que eu tenho a mais com os outros, não é só com os pobres, é com os outros. É um princípio de eu não querer ter riqueza, de eu não acumular para achar que eu sou melhor do que o outro. Eu tenho aquilo que me dá segurança, me dá saúde. O restante eu divido. Esse é o princípio cristão. Então nós temos que entender que a solidariedade é um ato social e político. A gente só fica pensando em o programa, isso que é importantíssimo, eu defendo isso. Mas o ato de solidariedade é um ato político. Só lembrando, o que é político? É aquele que se preocupa com a polis. Eu sou cientista político, estou explicando para vocês que a palavra político veio do grego, que deriva de polis, cidade. Político é o que se preocupa com a polis, com a cidade, com o coletivo. Solidariedade, portanto, é ato político. Só para lembrar para os gregos, o que é o contrário do político? É aquele que só pensa em si. Qual é a palavra que os gregos usavam para falar aquele que só pensa em si? Idiota. Então, político é o inverso do idiota. Eu acho que esses são os 3 princípios que a gente tem que voltar a cultivar e agir, parar de ficar na poltrona teclando, ir para o morro, ir para a periferia, para as comunidades rurais, voltar a falar que ser brasileiro é ser solidário. Ser brasileiro é ser solidário. Muito, muito significativo. Rudá? E nós agradecemos a sua solidariedade estar conosco mais uma vez nos Filhos de Francisco. É um episódio que realmente bastante enriquecedor e que ilumina as nossas mentes e aquece os nossos corações, né? Porque a gente sabe que tudo que nós falamos aqui tem muito, vem da inspiração de todas as ações e discursos do Papa Francisco nessa linha, né? E ele, durante a pandemia, e agora enfatizou tanto essa questão da solidariedade, e é de fato fundamental que a gente mude as nossas atitudes nessa direção. Muito obrigado, Rudá. Eu que agradeço, vocês sabem, é só chamar, estou aqui. Perfeito. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores, inclusive temos 2 episódios já com o Rudá. Sigam-nos nas plataformas de podcast. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Gabriel, um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Deus abençoe os banqueiros e os fazendeiros e os comerciantes e os industriais, e os ilumine também para que não explorem, nem especulem, nem ganhem demais. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os artistas e educadores e os sonhadores do lado de lá,
E os ilumine também, pra que não se esqueçam que tem criança do lado de cá. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os profetas e os religiosos que gostam muito de profetizar. E os ilumine também, pra que não imaginem que só seu grupinho é que vai se salvar. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe as mulheres trabalhadoras, porque trabalham 2 vezes mais. E as abençoe também para que não se cansem, porque sem elas não pode haver paz. Trabalhadores, trabalhadoras, também é trabalhador. Deus abençoe os eleitos e os eleitores e quem governa este nosso país. E os ilumine também para que não se esqueçam do excluído e do mais infeliz. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus também é trabalhador. Deus também é. Filhos de Francisco.